Olá, Gisela, bem-vinda, oi, oi. Gente, lembrando, ó, a live de terça-feira que foi maravilhosa, muito boa, né? Recebi muito feedback positivo, muita gente que aproveitou muito a live, um material bem legal. Já tá lá no YouTube, tá, gente? Então, quem ainda não viu, vai lá que vale a pena. E lá tem uma playlist com todas as minhas lives lá no meu YouTube, tá? Adriana Souza Psi, igualzinho meu Instagram. E o link, inclusive, tá aí na bio do Instagram, tá bom? Então, quem ainda, né, eu já tô fazendo live terça e quinta há muito tempo. Então, quem ainda chegou depois aqui no canal, aqui no Instagram, né, tá há menos tempo acompanhando, lá tem muito material, além de muitos vídeos menores, mais curtos, também com temas muito importantes, tá bom? Na nossa busca aí pela saúde emocional, né, pela consciência, pela construtividade, tá? Muito bem-vindo todos. Gente, quem quiser deixar algum comentário durante a live, alguma pergunta, fica à vontade. O tema de hoje é um tema que é muito pedido, né? Sempre quando eu falo um pouquinho sobre o desenvolvimento humano. Oi, Jorge. Sempre quando eu falo desenvolvimento, Ana, bem-vinda, Alice. Sempre quando eu falo sobre o desenvolvimento humano, o desenvolvimento psíquico e emocional humano, né? E aí eu tenho diversos vídeos falando sobre isso. Sempre tem muita gente compartilhando, né? Dri, fala um pouquinho sobre questões emocionais relacionadas aos vínculos parentais, né? E contam muito a história, etc. Então eu acho que esse é um tema muito importante, que é abandono e rejeição parental, tá? Mas que a função da gente estar falando hoje aqui, né, gente, é exatamente para que, a partir da consciência, a gente se potencialize na busca da nossa cura, tá bom? Então, assim, é muito importante a gente ter empatia, a gente compreender, ter consciência, mas a função do processo de autoconhecimento, de autopercepção, né, é a gente se resolver, né? A gente se responsabilizar, é a gente buscar saídas, curas, necessidades, expressões, capacidades, para que a gente possa romper, né, alguma situação, né, de carência, de perda que a gente pode ter tido aí durante o nosso processo de desenvolvimento, tá bom? Então tem uma frase que eu gosto muito, eu já provavelmente falei essa frase em alguns outros momentos, em algumas outras lives aqui para vocês, que eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje, que fala o seguinte: quanto mais um indivíduo é compreendido e aceito, maior tendência tem para abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar a vida e para progredir num caminho construtivo. Essa é uma frase de Rogers e eu escolhi ela hoje exatamente porque essa, vamos dizer assim, o objetivo da gente entender a nossa história de vida, né? Porque hoje, né, agora adultos, se a gente muitas vezes não entende quais foram as feridas desse processo, dessa caminhada, o que me marcou, e dentro dessas marcas, né, o que pode ter ficado distorcido, ou seja, uma autoimagem distorcida, uma baixa autoestima, um não confie, referências destrutivas de vínculos, né, sentimento de abandono, de rejeição, isso tudo vai contaminando o nosso processo, e aí a gente acaba entrando em processos de defesa, seja o isolamento, a solidão, a agressividade, né, a própria depressão, ou seja, eu ficar distante da vida, né, e me sentir sem energia vital, né, a gente vai passando por processos, essas questões impactam, a gente vai passando por processos adaptativos que hoje impactam a nossa vida, então é muito importante a gente entender um pouquinho mais, né, sobre o mundo infantil, né, como que a nossa criança sentiu, o que ela viveu, como isso pode ter impactado a vida dela. Isso é, gente, empoderamento da nossa própria vida. Eu sempre falo que a nossa história de vida, a gente entender melhor a nossa história de vida é a gente se entender. Então, a gente tomar as rédeas da nossa vida, entender a origem das nossas coisas, das nossas atitudes. Nós não somos seres ao acaso. A gente não vive ao acaso, né? A gente não é o que é hoje ao acaso, do tipo, eu nasci assim, eu sou assim. Não, a gente é um processo. Então, a gente passou por coisas que nos fez ter esse tipo de percepção, ou seja, atitudes mentais, esse tipo de autoavaliação. Então, muitas pessoas autodestrutivas, desqualificativas, persecutórias, que se rejeitam, que se agridem, né? É o que faz a gente ter a percepção do externo, né? Ou seja, o que eu vejo do mundo, o que eu acho das pessoas, como eu me sinto nas relações. Será que eu me sinto seguro ou me sinto inseguro? Eu fico ansioso, eu fico à vontade nos vínculos?
tudo isso, os comportamentos, as nossas próprias atitudes, né? Então, atitudes construtivas, atitudes destrutivas, tudo isso, gente, é um processo. Então, saber sobre a nossa história de vida, tomar consciência sobre nós, e aí isso também passa pelas nossas dores, pelas nossas vivências doloridas, que são traumas e marcas, tem a ver com o empoderamento pessoal da nossa vida. Porque só com consciência a gente consegue acessar a empatia e responsabilidade, que são 2 instrumentos fundamentais no processo de construção e desenvolvimento humano, tá bom? Então eu separei aqui alguns itens que eu acho importante de reflexão, tá? Como uma forma de vocês conhecerem melhor, refletirem melhor sobre o desenvolvimento humano, entenderem um pouco melhor como é o processo de desenvolvimento psíquico, tá? E emocional, como se desenvolve, né, a nossa autoimagem, os nossos sentimentos, ou seja, o que você vive hoje, como que isso pode ter sido construído. Eu espero que as coisas que eu tenho separado aqui toquem o coração de vocês, ajudem vocês a se conectarem. Lembrando que nenhuma live tem como intenção a gente substituir terapia, porque assim, existem processos que são subjetivos e individuais. E aí e além de ser subjetivo e individual, né, às vezes a gente não dá conta de resolver essas coisas sozinhas, né? Então, obrigada, Érica. A gente não dá conta, às vezes, de resolver isso sozinho, então a gente precisa de apoio e suporte. E hoje eu acho que entender um pouquinho mais sobre o mundo infantil, entender um pouquinho mais sobre como esses processos podem marcar a gente, pode ajudar, né, a compreender de que, sim, às vezes a gente precisa de um suporte, um apoio nesse processo, tá bom? E podem deixar as dúvidas, perguntas, comentários, tá? Dividir coisas que vocês gostem, tá? Durante a live, o que vocês acham que aconteceu com vocês, que é tudo muito bem-vindo. Lembrando que a intenção da live, gente, é realmente compartilhar, né? Eu tô aqui compartilhando o meu conhecimento e vocês estão aí compartilhando um pouquinho da história de vocês, tirando a dúvida de vocês, e isso que faz desse momento tão rico, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu separei aqui pra gente conversar é entender um pouco como é o mundo emocional da criança. Por que esse é um ponto importante? Porque quando a gente se torna adulto, no nosso processo, né, de infância até a vida adulta, se a gente for parar pra pensar, a gente vive a nossa maior parte da vida adulto, né? A maior parte da nossa vida é adulto. A nossa infância é um momento muito especial da nossa vida e é um momento muito único da nossa vida, né? Porque é um momento onde a gente vem e a gente tá aprendendo tudo, percebendo tudo. A capacidade de percepção da criança é inúmeras vezes maior do que a percepção de um adulto. Porque o que está em jogo para ela é muito diferente do que está em jogo para o adulto. Então, para o adulto, ele já tem as ferramentas internas, a gente já tem muitos mecanismos, né, de defesa, de adaptação, a gente já sabe se comunicar, a gente já se sente seguro, ou seja, a gente já desenvolveu várias coisas na nossa vida que gera segurança. A criança não. Ela tá no momento, o que gera, vamos dizer assim, fomenta ela, né, é ela crescer, se desenvolver, ela se sentir pertencente, ela se sentir amada, ela se sentir importante, né, ela desenvolver a autonomia dela. Então, o que tá no jogo ali pra criança é totalmente diferente do que tá em jogo pro adulto. E nesse processo de desenvolvimento é natural a gente ir se distanciando dessas memórias emocionais, dessas lembranças emocionais. Até porque muitas vezes podem ser lembranças doloridas e de ansiedade e que a gente naturalmente vai se afastando e se distanciando, né? A gente tá num processo tão intenso durante a infância e não só num processo, né, gente, de desenvolvimento psicológico, mas num processo de desenvolvimento físico, né? Então, nosso próprio cérebro tá em processo de desenvolvimento. Entre 8 e 10 anos que a gente termina todo o processo de desenvolvimento cerebral também. Então, é um momento cheio, né, vamos dizer assim, de muitas individualidades, um momento muito único na nossa vida. E é importante a gente entender como que a criança sente, o que ela percebe. Esse processo de empatia por esse momento da nossa vida, que é a nossa infância, faz a gente se despertar e tomar consciência de muitas coisas. Porque hoje, enquanto adulta, a gente pode olhar para uma coisa e pensar assim, mas isso é só uma frustraçãozinha, que bobagem, não vou me importar com isso. Mas aquilo para a criança pode ser uma coisa muito importante, né? Ela pode sentir aquilo como uma coisa muito importante. Exatamente porque a busca dela, o momento dela é muito diferente do nosso adulto. Então esse é um primeiro momento muito importante a gente entender, né? Então é importante a gente entender que a criança, ela tá num momento de vida que ela não tem um filtro, ela não tem como julgar se aquilo é bom, ruim, certo, errado. Essas são as referências, né? A família é a primeira referência da criança. Então ela não tem nem aonde comparar. Imagina, ela não tem nem como comparar, porque aquilo ali é a verdade dela, absoluta. Como é que a gente vai achar que uma coisa é certa e errado?
verdade ou mentira, bom ou ruim, se a gente não tem referência nenhuma, aquilo ali é a nossa vida, né? Aquilo ali é a nossa única verdade. Esse senso crítico, né? Os filtros que a gente faz de poder perceber isso daqui é do outro e não meu, né? Ou isso daqui é bom, isso daqui é ruim, é uma coisa que a gente vai desenvolvendo com o nosso processo de vida. Naquele momento, aquilo é a nossa verdade. E a gente está muito mais interessado em se adaptar, em fazer parte daquilo, em viver, em ser parte, né, daquele circuito familiar, em ser aceito, em ser amado, do que em questionar aquelas coisas. Então a criança, ela tem um processo de absorção que a gente chama de introjeção, né, muito forte, que é basicamente o quê? A gente simplesmente absorve, sem senso crítico, sem filtro, a gente tá ali aprendendo, então é assim que se relaciona, então é assim que eu sou. O adulto fala pra ela alguma coisa, diferente de eu chegar pra você adulto agora e falar bem assim, você é muito, sei lá, você é muito inconveniente. Isso vai ter um impacto pro adulto X. Isso vai ter um impacto pra criança 1000x. Por quê? Porque ela ainda não tem esse senso crítico de poder olhar e falar assim, essa pessoa estava estressada, ou não é bem assim, né? Mesmo que a gente ainda fique angustiado daquela pessoa ter falado isso, a gente ainda tem um monte de mecanismos de proteção, né, de avaliação, de filtragem que a criança não tem. Você fala pra uma criança, você é inconveniente? Pronto, eu sou inconveniente. E a questão é que a gente pensa geralmente nos traumas e nas marcas como coisas absurdas. Então assim, tem que ter acontecido uma situação muito ruim e muito destrutiva para ter me marcado. Não, gente, geralmente o que mais marca a criança é a constância. Então, assim, o funcionamento da família marca a criança porque aquilo é o que acontece diariamente. A forma que o adulto trata a criança, aquilo geralmente acontece constantemente. Então, ela vai absorvendo aquilo ali, né? Então, é muito importante a gente fazer essa diferenciação do mundo da criança e do mundo do adulto, porque hoje o que você pode avaliar como uma bobagem, em algum momento na sua vida pode ter te marcado, pode ter te definido. Então a criança, ela tá no momento de definir a ela mesma a partir do que os adultos falam, né? A partir do que o mundo fala sobre ela. Ela tá no momento de definir as relações, como viver as relações. Então a referência, a forma que as pessoas ali na casa dela se relacionam, a forma que as pessoas se relacionam com ela. Então, ou seja, se as pessoas são agressivas com ela, ela provavelmente vai entender que as relações são agressivas, são perigosas. É de duas uma. Ou ela se torna também agressiva, ou ela se torna uma pessoa submissa, né? O mundo, a forma que a própria família lida e vive o mundo, né? É uma família que recebe visitas, é uma família que fala bem das pessoas, que tem uma boa relação com os vizinhos, ou é uma família que sempre tá falando mal de todo mundo, né? Ou é uma família que tá sempre desconfiado, inseguro com as pessoas, achando que todo mundo quer mal deles. Isso tudo vai impactando a criança. Então, o mundo é um lugar confiável, não é um lugar confiável. E as próprias vivências da família, né, gente? Tem gente que vive um início de vida muito difícil. Às vezes vem numa família que é muito humilde, que não tem condições. Tem gente que passa fome, né? Então, assim, tem circuitos que também são práticos. Experiências práticas, né? Que a própria família tá passando e a criança é impactada por isso. Então, esse primeiro ponto, a gente entender que o mundo emocional da criança é totalmente diferente do mundo emocional do adulto. E por que que muitas vezes a gente não consegue se resolver? Porque a gente não consegue entender algumas feridas. Porque a gente não consegue entender algumas carências. Entende? A gente não consegue entender algumas dores. E aí a gente simplesmente se define a partir daquilo. É isso. Né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou bom, eu não dou conta, eu não sou bom o suficiente, né? Eu não posso confiar. Isso daqui é o certo, mesmo sendo uma coisa destrutiva. A gente não consegue muitas vezes ter um senso crítico sobre nós mesmos e avaliativo. A gente fica, enquanto adultos, ainda vivendo aquela verdade. É como se naquele momento da infância, várias verdades se enrijecem. E se hoje, enquanto adultos, a gente não tem a capacidade de ter um senso crítico sobre a nossa história de vida, que quer dizer o quê? Avaliativo. Será que isso daqui foi bom? Isso daqui não foi? Como será que eu senti isso? Como será que isso daqui me impactou? Fazer esse tipo de avaliação, gente, que dá trabalho, mas crescer dá trabalho mesmo, né? Esse tipo de avaliação é a apropriação, é para que você consiga hoje encontrar as suas soluções. Então, por que tem muita gente que fica adoecido? Por que tem muita gente que fica se sentindo com uma baixa autoestima na vida? É porque essa pessoa realmente não, é incapaz? Será? Será que é porque realmente essa pessoa não dá conta das coisas? Será que é realmente porque essa pessoa não é boa o suficiente? Não.
Muito provavelmente porque ela ainda não consegue visualizar o lugar dessa ferida para que ela possa se resolver. E essa é a intenção da nossa live de hoje, tá bom? A gente tentar entender um pouquinho mais o mundo infantil e o processo de desenvolvimento e como que essas circunstâncias, né, nos impactam para que a gente possa ter mais, vamos dizer assim, a gente consiga mais estar nas rédeas da nossa vida e tenha mais senso crítico, tá bom? Então, é importante a gente entender que a relação da criança é uma relação de diferença de poder. Que quer dizer o quê? Criança, adulto. Então, a criança, ela vive uma real dependência. Diferente de quando a gente tá falando sobre codependência, né? Ou seja, relações de codependência, onde dois adultos se relacionam, né? Mas eu me sinto dependente do outro emocionalmente, ou seja, é o outro que define o meu valor, né? A necessidade do outro é mais importante do que a minha. Isso são relações de codependência, porque são duas pessoas adultas com a mesma capacidade, né, no mesmo estado, né, de vida, de capacidade, potência emocional, tudo. E aí isso se torna uma codependência. Mas a criança, ela vive de fato uma dependência. A criança, ela de fato tá sob o poder do adulto. E por isso que eu falei, são impactos diferentes. Se um adulto chega pra você e te rejeita, fala, isso aí que você fez é muito ruim. Isso é um impacto ruim? É chato? É chato, realmente, não é agradável. Mas como será pra criança? Um adulto, onde ela demanda dele, onde tudo que ele fala pra ela é muito importante, define os valores dela, define a autoimagem dela. Ela tá ali com demandas emocionais muito latentes, de se sentir amada, de se sentir aceita. Como será que é esse adulto falando? Você não é bom o suficiente. Percebe? É um outro tom. É um outro tom. E aí, às vezes, a gente vive verdades absolutas que, na verdade, são distorções da nossa autoimagem, que são essas neuroses. Eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente, o mundo é perigoso, as relações... Homem não presta, mulher não presta, né? Todas essas verdades absolutas. E a gente simplesmente não questiona isso. E a grande questão, né, gente, é que a vida tá aí, né? A vida é agora, tá passando, né? E a gente tá simplesmente ainda enrijecido naquele processo aonde, de fato, nós éramos diminuídos, né, no sentido de potência, onde, de fato, nós dependíamos, onde, de fato... Então, assim, todo mundo passa por um processo de repressão, né, gente? Isso é natural. Todo mundo passa, seja familiarmente, seja socialmente. A questão é o tom, existe, vamos dizer assim, um nível de okeidade. É importante que alguns aspectos da criança não seja reprimido, mas seja guiado, né? Que são os limites, educar a criança, mostrar para elas condutas, né? Eu não tô falando aqui que, então, a educação amorosa é uma coisa liberal. Não. Limite também é amor, né? Mas muitas vezes a gente passa não por limites, assim, por repressões. Vocês sabem qual é a diferença de limite e repressão? Eu vou explicar um pouquinho. O limite, ele educa. Então, ele fala sobre uma capacidade sua, ou uma necessidade, ou uma emoção sua. E aí, o limite, ele tá te educando a como viver aquilo construtivamente, né? Então, vamos dizer, por exemplo, a criança tem muita necessidade de falar e de ser escutada, não tem? Às vezes a gente tá aqui conversando com outro adulto e a criança tá lá... Se eu chego pra ela e falo assim, você é muito chata, cala a boca, ninguém te aguenta. Isso é uma repressão. O que eu tô falando? A sua fala não é bem-vinda, né? Cala a boca. Existem muitas crianças, muitos adultos, né, que falam assim dessa recorrência. A gente não podia fazer barulho em casa. Então, assim, a nossa existência infantil, onde a criança é barulhenta, grita, brinca, corre, que é natural, né, gente? Essa barulho não era bem-vindo. Então, a criança já se sentia, vamos dizer assim, um problema na vida dos adultos, né? Mas vamos dizer que isso aconteça muito, né? A criança tá lá falando, querendo atenção, porque a criança quer atenção mesmo, é natural. Ela quer ser validada, ela quer ser olhada, ela quer se sentir importante, ela quer sentir, gente, segurança. Olhar pra criança, dar atenção pra ela, é fazer ela se sentir segura. Afinal, ela depende de você, ela depende do adulto. Então, aquilo ali pra ela é muito mais importante do que você, adulto, querer conversar com alguém. Né? Você não tá ali com um risco de vida, você não tá sentindo ali como um risco de vida, né? Como um risco de amor. Você tem hoje maturidade e liberdade e autonomia emocional para sentir aquilo ali apenas como uma necessidade. A criança não, ela precisa dessa validação. Então vamos dizer que eu falo isso, reprimo a criança. Falo, você é um saco, menino, cala a boca, que saco, eu não te aguento mais, lá, lá, lá. Isso é uma repressão da expressão dela. É diferente de
limite, que é o quê? É olhar para a criança e explicar. A gente está conversando agora, vai ter um momento de você falar, mas agora é um momento para você esperar. Você precisa ter paciência para a sua vez. Maravilhoso. Você não tá reprimindo a capacidade dela de se expressar, a fala dela. Você não tá fazendo ela se sentir inconveniente, né, com a expressão dela. Você tá educando ela. Igual, por exemplo, a raiva. A raiva é uma coisa que precisa ser muito educada na criança, porque a criança, ela ainda tá com as expressões dela muito livre, muito solta, né? Muito autêntica. Então a criança, ela tá com raiva, ela vai lá e pá, dá um tapa, ela vai lá e dá uma mordida, né? Então, a gente precisa explicar pra criança que ela pode expressar a emoção dela de uma outra forma. Ou seja, ela pode falar que não pode, né? Pra criança, vamos dizer, alguma criança vai lá, empurrar ela, faz alguma coisa. Você pode falar que não pode, você pode chamar um adulto, né? Existem outras formas de você se proteger. Você pode falar que não gostou, né? A gente precisa colocar limite. Limite é amor também, né, gente? Então, quando eu falo essas coisas, né, eu fico um pouco receosa das pessoas acharem que repressão é educação. Não, porque algumas pessoas acham isso, né? E questionam. Ah, Adri, mas eu apanhei. Essa é uma fala muito comum, né? Não, mas eu apanhei, mas ainda bem, porque isso me educou. Não, gente, existem outras formas de educar que não é agressiva, que não é violenta, né? Então a educação, ela pode acontecer de uma forma amorosa. O limite, ele pode acontecer de uma forma amorosa. Pode ser diretivo, pode ser duro e colocar um limite? Pode, mas ele pode acontecer de uma forma amorosa. Não precisa acontecer de uma forma destrutiva, né? Esse é um ponto muito importante. Então, por isso que eu expliquei um pouquinho dessas duas coisas. Então a criança, ela tá num processo de muita dependência do adulto. E é claro que nesse processo, né, gente, dentro da própria limitação dos adultos, né, ou seja, os pais também são crianças feridas muitas vezes, que não resolveram, né? Existe todo um circuito de herança emocional. Então muitas vezes os pais estão ali reproduzindo sistemas aprendidos, vividos. E esse é o mal, né, gente, da gente não questionar. Porque, na verdade, o processo terapêutico tem a ver com rompimento de padrão, isso é muito poderoso, né? Às vezes, aquela família vive um ciclo de agressão, de violência, de abuso, há muitas e muitas e muitas gerações. Uma pessoa que decide questionar isso, é importante entender que essa pessoa ela tá tendo uma atitude muito poderosa, muito poderosa. Eu sempre gosto de falar muito isso para os meus clientes. No meu caso, começou pela minha mãe, né? Minha mãe foi a muito poderosa da família, que foi lá e começou a questionar padrões e mudar esses padrões, né? E aí os filhos já têm uma nova possibilidade de percepção da vida e de si, e isso vai se quebrando, né? Vai quebrando um padrão familiar destrutivo e vai se construindo uma nova forma. Então, veja, é natural que a gente viva isso em alguns níveis. E existe um nível que é ok, que vai ser apenas repressões leves e que a gente consegue simplesmente resolver. Vai ter algumas coisas não ok's, né? Que aí são coisas um pouquinho mais graves e é sobre isso que a gente vai estar falando hoje, tá bom? Eu parei um pouquinho aqui pra ler o José, mas depois eu te respondo, tá, José? Então, hoje, que é uma coisa que as pessoas têm me pedido muito nos comentários, né? Tem me pedido muito no direct, né? Nas mensagens pelo direct, quando comentam, falam, veem os meus vídeos, é falar um pouquinho sobre rejeição e abandono parental, né? E aí, explicado tudo isso que eu expliquei, falado tudo isso que eu falei, a gente consegue entender o grau de destrutividade que uma rejeição e que um abandono pode gerar numa criança. Porque às vezes, quando a gente fala sobre isso, o adulto, ele é engraçado, né? Quando a gente fala sobre a importância da gente saber ter empatia, né? Porque às vezes a gente quer definir a verdade do outro, sendo que a gente não vive a verdade do outro. Então, hoje, enquanto adultos, a gente não vive mais a verdade da criança. É importante a gente entender isso, né? Para que a gente possa entender melhor qual que a criança vive num momento muito diferente do adulto. Então, eu separei aqui alguns tópicos hoje para falar sobre quais são as possíveis rejeições que a gente pode passar, né? Eu vou estar falando um pouquinho mais em aspectos familiares, né, gente, de circuitos familiares, mas a gente também passa por muitas rejeições sociais, né? Existem muitas regras sociais que rejeitam. Então, por exemplo, né, existe uma regra social que rejeita a tristeza do homem ou até o afeto do homem, né? O homem não pode demonstrar muito afeto, não pode, né? Socialmente demonstrar muito afeto com os amigos, né? Então, existe todo um processo de rejeição e de repressão social com as mulheres, né? A mulher socialmente não pode viver a sexualidade dela de forma livre, isso define ela, né? A mulher não pode expressar a raiva dela,
né? Ou não pode ser muito autônoma, ela precisa depender de um homem, ela precisa ter um homem para ter valor. Então, existem várias repressões em termos sociais, que todos nós somos impactados, né? Mas existem também os específicos da familiares, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre essas possibilidades, como que essas rejeições e abandonos podem nos impactar, tá bom? Rejeição, obrigada, Camila, que bom. Eu gosto quando vocês vão me dando feedback. Rejeição. Então, vamos falar um pouquinho sobre a rejeição, tá? Então, a gente precisa entender que a criança, ela tá num momento de necessidades muito mais latentes. Ela tá com uma demanda, né, emocional de ser aprovada, aceita, se sentir parte, se sentir importante, se sentir amada. Isso são necessidades da criança, latente da criança, né? Isso vai, ela querendo se definir na vida, ela querendo definir o papel dela, a função dela, o valor dela, né? Então, por isso que essas necessidades emocionais estão latentes. E aí, eu tô até fazendo uma série, gente, eu vou postar hoje, quando acabar a live, um pouquinho sobre a carência de hoje é aceitação, que eu vou até falar um pouquinho aqui hoje, mas eu tô fazendo uma série só sobre as carências, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho aqui das possibilidades de rejeição e quais carências isso gera. Então, por exemplo, a criança, ela pode, e isso faz parte do circuito familiar. A criança, ela pode ter uma rejeição sobre as emoções dela. Então, tem muitas famílias que têm dificuldade de lidar com o emocional. O que é uma coisa, gente, natural, né? A nossa vida emocional, ela é inerente à nossa humanidade. A gente não escolhe. Você escolhe sentir tristeza, raiva, medo? Não escolhe, a gente sente. E por que que a gente sente? Porque isso faz parte do nosso processo instintivo. Isso faz parte de um processo de vivência. A gente precisa das nossas emoções. Eu acabei de lançar aí, segunda-feira, um vídeo falando sobre o poder das emoções. Emoções, um poder que você precisa conhecer. As emoções são poderosíssimas na nossa vida, nos ajuda, nos guia, né? É um sensor na nossa vida. Então a emoção, ela traz sensibilidade ao que a gente vive. É a partir, por exemplo, da raiva que a gente percebe que tem alguma coisa injusta ou que tem alguma desqualificação acontecendo. É a partir do medo que a gente percebe que tem alguma ameaça ou que a gente precisa se preparar melhor para uma coisa. É a partir da tristeza que a gente percebe que tem alguma coisa importante de luto acontecendo na minha vida. É a partir da alegria que a gente percebe que a gente tá bem, que a gente tudo tá certo na nossa vida, que a gente tá celebrando uma vitória, uma conquista, um dia bom, né? O afeto que fala pra gente que aquela pessoa é importante, que aquele é um vínculo importante pra gente. Então todas as nossas emoções são poderosíssimas e importantes. Só que muitas famílias não se dão bem com emoções, né? Por quê? Porque tiveram vivências também destrutivas em relação às emoções. Então tem muita família que não pode expressar raiva, tem muita família que não pode expressar alegria, que são famílias, né, mais agressivas, tem famílias que são mais violentas, que não podem expressar afeto. Então existem, né, vários tipos de família, e vocês podem estar aí buscando identificar, que reprimem diversas emoções. Às vezes não é uma coisa familiar, mas é uma coisa individual, do tipo, é uma família machista, então ela reprime pro menino algumas emoções e pra menina outras emoções, né? Ou a própria criança ali querendo adaptar e ocupar um espaço, né? Tem um irmão que é um pouquinho mais, sei lá, é um pouquinho mais agressivo, e aí ela fica um pouquinho mais submissa, reprime, ela entende que, ela é boazinha, então ela acaba reprimindo um pouquinho da raiva dela, ou um pouquinho dos limites dela, ou um pouquinho da individualidade dela, pra poder ser o bonzinho e ser aceito. Então a forma que essa repressão, né, gente, que essa rejeição pode acontecer, pode ser diversa, mas muitas famílias rejeitam o emocional da criança. E a rejeição de uma parte da nossa humanidade, que é o nosso emocional, acaba gerando uma sensação na criança de inconveniência. Eu não sou bom o suficiente. Tem algo dentro de mim que não é legal. Por quê? Porque ela sente, ela não tem controle sobre isso. E se tem adultos ali falando pra ela que aquilo que ela sente é inconveniente, é ruim, é destrutivo, né, pode ameaçar ela na aceitação, no amor que ela quer receber, aquilo gera, então, uma insegurança enorme pra ela, enorme pra ela. Então, gente, essa é a carência que a gente chama de aceitação. Por que aceitação? Porque tá falando sobre uma coisa inerente a ela, não é uma coisa que ela tem controle, que ela pode aprender. Não, é uma coisa inerente, que é o nosso sentimento, né? Que é a nossa criatividade, por exemplo, né? Crianças criativas são crianças bagunceiras também, né?
A criança, ela é bagunceira, ela fala, ela faz barulho, ela movimenta muito a casa. Se é uma casa que reprime muito a criatividade dela, ela também está sendo reprimida a nível de aceitação. Ela não se sente aceita. Tem alguma coisa em mim, né, que eu preciso reprimir, que eu preciso controlar para eu ser aceita. Então, essa é uma carência de aceitação. Geralmente, né, essas crianças que passam por esse tipo de rejeição acabam desenvolvendo, se tornando adultos muito novos. Sabe aquela coisa de criança adultinha? Sabe aquela criança que não dá trabalho, que já resolve tudo, né, que dá conta de tudo, né? E geralmente ela é inclusive muito incentivada para isso, né? Ela fica só ali em nível mais racional, né? O jovem, a criança adultinha, né? Essa criança adultinha geralmente, gente, vai se desenvolver num adulto salvador, com compulsor do seja forte, né? Com uma máscara do intelectual, né? Ou do perfeccionista, né? Ele vai estar distante, ou seja, ele não vai ter um processo empático com as suas emoções. Ele tá ali desligando isso que é um poder na vida dele, que são as emoções. Tem como isso dar certo? Não tem como isso dar certo. Vai vir pra vida e vai acontecer um monte de coisa destrutiva. Então, são adultos, geralmente, que têm dificuldade de mostrar, né, as suas necessidades. Então, são adultos que se mantêm carentes, que carregam muito peso nas costas sozinho, né, que querem só mostrar a força deles, só a capacidade deles, né? Ou seja, tem um processo muito de mais menos, ou seja, eu tenho que me ver mais do que o outro para me sentir seguro, então eu tenho que estar salvando o outro. Eu não posso estar olhando para minha vulnerabilidade, para as minhas emoções. Eu tenho que estar colocando o outro como foco da minha vida. Colocar o outro como foco, seja, por exemplo, sendo um salvador, né, é exatamente fugir de nós mesmos. O outro é mais importante, estou colocando sempre o outro no foco. E isso faz com que eu não entre em contato comigo mesmo, com as minhas emoções, que eu sinto como um risco, como um perigo. Não posso entrar em contato, tá? Então isso acaba gerando um adulto rígido, endurecido, autoabandonador, desqualificativo. Gente, muitas vezes as pessoas estão no consultório, estão no processo terapêutico e elas, por exemplo, entendem que a tristeza delas é uma fraqueza. Elas não podem sentir tristeza. Ou que o medo delas, né, é uma fraqueza, bobagem. Porque eu tô com essa bobagem agora que eu não sei o que é medo. É medo. Medo não é bobagem. Medo é uma emoção importante. Né? Raiva é tristeza. Tristeza é uma emoção importante. Então existe ali uma desconexão do eu. E essa desconexão do eu, né, que pra eu sobreviver, eu acabo desenvolvendo, que é o que a frase aqui falou, né, gente, que é exatamente ser compreendido e aceito é uma forma da gente abandonar as falsas defesas. Então, essa rigidez, essa dureza é exatamente uma defesa. É uma defesa, não é a nossa autenticidade. É apenas um processo adaptativo, né? Então, são adultos que têm dificuldade com vínculo. Por quê? Porque se vincular está vulnerável. Quando a gente ama alguém, quando a gente se vincula, a gente tá vulnerável. São adultos que vão querer controlar tudo, centralizar tudo pra si, porque eles têm a sensação de que eles precisam estar no controle das coisas, né? Pra que ele seja aceito. Porque se em algum momento alguém vê ele de verdade como ele é, que é um ser emocional, ele fantasia que isso vai gerar abandono, rejeição e perda de amor, né? Então, isso gera muito adoecimento emocional, tá, gente? A rejeição das emoções, a rejeição disso que é natural na nossa humanidade, tá bom? E a gente também pode ter a rejeição, né? A repressão e a rejeição do desenvolvimento da autonomia. Então, muitas vezes, por exemplo, se eu tenho um pai que é controlador ou uma mãe que é salvadora, que quer fazer tudo no meu lugar, né? Que quer resolver tudo, por quê? Porque a sensação desse pai ou dessa mãe que é salvador e controlador é de que o valor dele está em resolver a minha vida. Então, o que ele acaba reprimindo? A minha capacidade, a minha potência, né? Que é exatamente os nossos aprendizados. A criança naturalmente, gente, vai se desenvolvendo. A criança naturalmente vai gerando autonomia, ela quer ser autônoma, né? Ela quer desenvolver a autonomia dela, esse é um processo natural, né? Então a criança quer experimentar fazer as coisas sozinha, a criança quer experimentar a capacidade dela, a criança quer experimentar. E pra quê? Pra que ela vá sentindo, experimentando a si mesma, sentindo que ela é capaz, que ela é potente. Mas muitas vezes, né, ela é reprimida nesse processo. E aí isso acaba gerando uma infantilização. Enquanto que a repressão, a rejeição do emocional gera
esse amadurecimento antecipado, né, essa desqualificação da capacidade da autonomia da criança acaba gerando uma infantilização. Então, essa é uma criança que vai sempre depender dos pais para tudo. É uma criança que vai sempre estar se sentindo muito ameaçada e com muito medo de tudo, porque ela não se sente segura com ela mesma, né? Então, ela tá sempre chorando, ela tá sempre ameaçada, ela tá sempre insegura, né? São crianças que têm muito medo da morte dos pais. Então, muitas pessoas falam, Dri, nossa, eu morria de medo da morte dos meus pais. Eu sempre pensava nisso, eu chorava muito. Por quê? Porque ela sente que existe uma demanda, uma dependência ainda maior da existência desses seres humanos, né? Dessas pessoas. Óbvio, né, gente, que perder pai e mãe é uma coisa muito ruim. Mas não é uma coisa que a gente fica pensando. Esse pensamento repetitivo sobre isso fala sobre uma demanda, né? Então, a criança que tem uma rejeição na sua potência, na sua capacidade, no seu aprendizado, aí veja, a gente tá falando de coisas aprendidas. Então, uma criança que tem uma rejeição, né, em aprender na sua autonomia, ou seja, você não pode ser autônoma, ela acaba gerando uma carência de confiança. Então, vão se tornar adultos inseguros, adultos com sentimento de que não é capaz, né, de que não tem potência. Então, quantas e quantas vezes eu escuto a pessoa com uma verdade absoluta. É como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Ela fala assim, mas eu não dou conta, eu não consigo, né? Ou seja, veja, essa repressão da sua capacidade foi tão forte, né, que hoje você tem a verdade absoluta de que você não dá conta das coisas, né? De que você... E aí como que essa criança pode ser inteligentíssima? Como que ela vai usufruir da inteligência dela? Inteligência emocional. Ela pode ter contato com as emoções dela, porque ela não foi reprimida nas emoções. Mas o que adianta ela ter contato com as emoções se ela não se sente segura com ela mesma? Como é que ela vai expressar essas emoções? Como é que ela vai usufruir da criatividade dela? Não tem jeito, porque ela tá insegura na vida. Ela tem um sentimento de que ela não tem competência, capacidade, poder pessoal para as coisas. Então isso acaba gerando uma carência de confiança, né? Se tornam adultos não confiantes. Então veja, muitas vezes essa pode ter sido uma infância que a gente olha e fala, foi tudo bem, foi tudo tranquilo. Mas se hoje, gente, a gente sente alguma insegurança, se hoje a gente sente alguma verdade absoluta que é destrutiva, a gente precisa desconfiar de que a gente aprendeu isso de alguma forma. A gente aprendeu isso de algum lugar. E o objetivo dessa consciência, porque assim, existe muita culpa, né, no processo terapêutico, que é o quê? Que é olhar para a história de vida. Porque quando a gente olha para a nossa história de vida, a gente vai ter que ter um senso crítico sobre os nossos pais. E aí é muito importante entender que o objetivo dessa consciência não é atacar o outro, e sim tomar consciência sobre si. Se você entra num processo, muitas vezes as pessoas têm culpa porque elas já sentem raiva. Então, muitas vezes as pessoas têm uma relação difícil com os pais. Já tem raiva, né, não gosta, fica irritado, né, não tem intimidade com os pais, porque isso já faz parte do processo dela. Até o processo de consciência, de resolução, quando a gente vai ficando, né, com uma autoestima, vai tendo autonomia emocional, a gente às vezes vai até resolvendo essas relações. Com o tempo do processo terapêutico, pode ser, né, não sei, mas pode ser que esses processos até se resolvam. Né? A pessoa coloca os limites adequados, vai se sentindo mais segura com ela, mais potente, ou vai se aceitando mais, entendendo mais suas emoções, gerando mais autonomia emocional, mais autonomia de competência e capacidade. E aí, às vezes, aquilo ali que o pai e a mãe faz, né, já não impacta mais ele. Então, o objetivo do autoconhecimento é a gente se empoderar do nosso processo de vida, do nosso processo de crescimento e desenvolvimento emocional. E não necessariamente atacar, a gente às vezes vai tomar consciência de uma coisa que não foi legal, de uma vivência, mas é principalmente se empoderar, tá, gente? Então, eu separei essas duas possibilidades, tá, de rejeição. Rejeição das suas emoções ou rejeição da sua autonomia, tá bom? Essas são possibilidades de rejeição. E que naquele momento tem um impacto muito grande, que é o momento da nossa infância, porque a gente simplesmente toma aquilo como uma verdade e acaba gerando o quê? Neuroses. Então as neuroses o meu passado define o meu presente, né? O meu presente e o meu futuro, né? Então eu ainda tô ali reproduzindo simplesmente aspectos aprendidos daquela criança ferida. Ou seja, eu estou reproduzindo aspectos de uma dor, de uma falta, de uma carência, de uma repressão, de um trauma. Então, será que tem alguma coisa de construtivo nisso? Não tem. Não tem, né? E com certeza isso vão ser processos destrutivos na nossa vida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu falar rapidinho do abandono, senão a gente não acaba hoje. O abandono.
O abandono, ele pode acontecer também de duas formas. Ele pode acontecer um abandono direto. Então, muitas crianças passam por abandono direto, do tipo, são deixadas para adoção, ou são deixadas para ser criadas por alguém da família, né? Às vezes pai e mãe não quer ou não dá conta, não tá no momento adequado e deixa essa criança em algum lugar para alguém da família cuidar. E essa criança acaba sentindo uma marca, aquilo pode se tornar uma marca na vida dela, né? Que é de abandono, que é uma das nossas grandes dores, né? Até hoje, para um adulto se sentir abandonado é uma coisa muito dolorida e muito difícil. Imagina isso para uma criança, né, gente? E existe um abandono que também é muito destrutivo, que é o abandono da indiferença. Então, muitas crianças são tratadas de forma indiferente, né? Ou seja, elas são simplesmente tratadas de forma indiferente. Não existe um espaço, não houve uma preparação, não tem uma disposição daqueles adultos de terem uma criança. Então, ela é abandonada de forma indiferente ou, né, não só a indiferença, que é uma agressão, a indiferença é uma agressão, tá, gente? Como a agressão. A agressão, ela também é um abandono da criança, porque é como se essa criança ela não fosse aceita, né, no seu momento de vida, que é a infância, né? E aí ela tá sendo o tempo todo agredida, violentada, tá? Então, esses tipos de abandono geram na criança uma carência que pode ser um pouco mais grave, que é a carência de amor. Por quê? Porque ela sente que a existência dela não é bem-vinda. Então, é uma carência um pouco mais grave, né? Ela sente que é a carência de amor, ou seja, ela não é confirmada e qualificada em nada, né? Porque aqui, quando a gente tá falando das rejeições, você pode ser qualificado nas suas emoções ou você pode ser qualificado nas suas capacidades. Você só é rejeitado em um outro espaço, né? Já no abandono, a criança não é qualificada em nada. Então, ela sente que ela não é importante, que a existência dela não é importante. E aí gera-se, né, gente, processos mais graves, né? Então, pra quem fala que depressão é bobagem, pra quem fala que depressão é, sei lá, né, é besteira da pessoa, não sabe, cada um sabe o que passou, né? Cada um tem sua história, cada um viveu coisas diferentes, teve impactos diferentes a partir daquilo, né? Então tem muitas pessoas que simplesmente, né? Se você aí que tem uma família que você gosta, que te dá suporte, que dá apoio, imagina você não ter isso. Imagina você não ter vir pra vida e não se sentir apoiado em nada, e sentir que você é inconveniente, que a sua existência é conveniente, e ser espancado, e ser agredido, e ser abandonado. É muito grave. Então, essa é uma carência de amor. E isso também pode gerar impactos muito graves muito graves, né, na nossa vida, de adoecimentos psicológicos mais graves, como ansiedades, né, síndromes de ansiedade, depressão mais grave, né, uso de drogas, compulsões destrutivas, né, a própria exposição a risco, né, então tem muitas pessoas que se arriscam muito, que se colocam em risco, porque não aprenderam a desenvolver amor por si, né, esse senso de proteção, gente, é uma coisa que a gente aprende na vida, né? A gente aprende a se proteger na vida. Esse senso de proteção é uma coisa aprendida. Então, muitas pessoas são muito destrutivas, né? Vivem vidas muito arriscadas, né? Porque não aprenderam a ter senso de proteção, tá? Então, muitas pessoas vivem relações abusivas, por exemplo, de um nível mais grave, porque de alguma forma ela naturalizou o abandono, naturalizou o abuso, naturalizou a agressão. Então, aquilo ali é natural pra ela. Vinha uma outra pessoa e bater nela, vinha uma outra pessoa e agredir ela, vinha uma outra pessoa e aprisionar ela. É uma coisa que ela de alguma forma naturalizou, né? Então isso é uma coisa muito grave. Todos, né, geram adoecimento emocional e é muito grave. E é por isso que é importante a gente ter empatia e responsabilidade pela nossa história de vida. As duas coisas. Porque quando eu falo empatia, o povo acha que é autopiedade. Ah, não, então eu vou ficar justificando tudo que acontece na minha vida pelo que eu passei. Não é isso. Empatia é pra você detectar, você perceber, entender o que aconteceu. Isso é empatia. Porque quando a gente não tem empatia pela nossa história, pela nossa criança, a gente simplesmente não consegue nem entender. A gente é o que é uma verdade absoluta e a gente vai viver o resto da vida doente, ponto. A gente vai viver o resto da vida achando que a gente é incapaz, a gente vai viver o resto da vida depressivo, a gente vai viver o resto da vida inseguro, a gente vai viver o resto da vida adoecido, né? Então, empatia tem a ver com você identificar: ah, isso daqui me machucou. Ah, nossa, eu precisava disso daqui naquele momento e eu não tive. Ah, é esse senso crítico dessa história de vida para que você possa ter empatia pela sua história. Responsabilidade, porque hoje, enquanto adultos,
Só nós podemos transformar aquilo que já vive dentro da gente. Não adianta uma pessoa chegar pra mim e falar, eu tenho, por exemplo, tenho uma rejeição de capacidade e potência. Não adianta uma pessoa chegar pra mim e falar assim, mas você é muito potente, você é muito capaz, você é muito inteligente, você dá conta, bora. É gostoso da gente ouvir isso? É gostoso. Mas a fala do outro não tem potência de transformação interna. Só a minha relação comigo mesmo que vai me transformar. Ter um outro ali me incentivando, me ajudando e etc. é ótimo. É ótimo porque pode me ajudar no meu processo interno. Mas não vai substituir. Não vai substituir. Não pode alguém chegar e te salvar de você mesmo. E resolver o seu problema interno. Isso é uma coisa que pode te incentivar, pode te gerar novas reflexões, mas é um processo interno, né, gente? Porque enquanto adultos a gente já absorveu essas coisas. Então, veja, um dia eu fui agredido, aí você pode se perguntar hoje, será que hoje você não se agride? Um dia eu fui reprimido e rejeitado na minha capacidade. Será que hoje você não fala pra você que você não dá conta? Será que você não rejeita hoje a sua capacidade? Ah, um dia eu fui desqualificado nas minhas necessidades. Será que hoje você não fica desqualificando as suas necessidades e chamando de bobagem? Então a gente reproduz esses processos porque a gente aprende, né? Então nós somos seres aprendizes, né? A gente tá aprendendo na vida e na infância, então a gente tá aprendendo como viver, né? Coisa mais importante, a gente tá aprendendo como viver. Então é importante a gente ter empatia pra gente entender esse processo e responsabilidade pra gente conseguir hoje, né, dar para nossa criança, dar para nós mesmos, a nossa criança ferida interior e para nós mesmos o que a gente precisa. A gente precisa então nos qualificar, nos elogiar, nos incentivar, né, entender melhor a nossa humanidade, não ficar ali, né, se perseguindo, se destruindo num erro. A gente precisa qualificar as nossas emoções, as nossas necessidades, a nossa criatividade. A gente precisa se amar, se sentir importante, né, entender que nós somos importantes, mesmo que aquelas pessoas não tivessem amor para me dar, hoje eu posso encontrar amor para me dar. Então, isso é empatia e responsabilidade, né? Então, não é nem a gente ficar simplesmente o resto da vida se justificando por aquilo, porque isso não vai adiantar nada, a gente vai continuar sofrendo, ficar justificando não vai adiantar. A gente precisa acolher, viver, entender, entrar em contato com as emoções que essas consciências podem gerar e depois se fortalecer, né, gerar amor próprio para que a gente possa ter novas atitudes, romper o padrão, não continuar eternamente vítima daquele trauma, daquela destrutividade, daquela falta, tá? Então, esses dois itens são muito importantes, né? Empatia e responsabilidade pessoal, hoje, pra gente conseguir atender as nossas demandas, tá? E aí, o impacto disso na nossa vida, né, gente? Eu anotei algumas possibilidades aqui. Então, por exemplo, muitas pessoas têm muito medo da solidão. E tem muito medo da solidão por quê? Porque já vivem uma solidão. Então, já tem ali um distanciamento de si, né? Seja porque viveu uma rejeição, seja porque viveu um abandono. Muitas pessoas vivem relações codependentes. Exatamente por quê? Porque não estão em contato consigo. Então, ficam buscando a sua salvação no outro. Ficam buscando o seu valor na aprovação do outro, na fala do outro. Então, ficam codependentes das relações. Então, muitos podem ser os impactos, né, dessas vivências, desses traumas, dessas carências. Então, é muito importante. E aí eu trouxe hoje, né, porque eu acho que esse é muito importante até como um incentivo para todos vocês de se buscarem, de se entenderem. A nossa humanidade, a nossa autenticidade, ela é construtiva. Ela é construtiva. Tem aquela frase que eu já trouxe várias vezes e que eu amo, né, que fala assim: um homem criativo não é um homem a qual se adicionou algo. O homem criativo é aquele que nada foi retirado. E a criatividade, gente, é a capacidade máxima da saúde, que é o quê? Eu confio em mim, eu estou conectado com as minhas emoções, Então, é no auge da nossa autoestima que a gente é mais criativo. Que a gente tá ali simplesmente olhando para o mundo e para as coisas que estão acontecendo e criando soluções e pensando em novidades e desenvolvendo. Essa é a criatividade, né? Isso é a nossa energia vital, autêntica. É isso que a nossa humanidade tem de autêntico. A questão é que durante esse processo a gente passa por situações difíceis, a gente passa por questões problemáticas do adulto, do outro, do sistema.
E aí a gente vai absorvendo aquilo e vai se desenvolvendo também adultos inseguros, carentes, né? Que se desqualifica, que se agride, que se persegue. Então a gente precisa confiar de que existe dentro de nós uma potência, uma capacidade que precisa ser descoberta. Que existe dentro de nós, seja em questão de capacidade aprendida, né? Ou seja, potência aprendida, seja nas potências emocionais, existe um processo dentro de nós que, se a gente consegue entender a nossa história, se a gente consegue ressignificar esses processos, entender que aquilo é do outro, ressignificar a nossa autoimagem, desenvolver autoestima e amor próprio, a gente consegue acessar naturalmente, né? Porque isso é uma coisa natural nossa, é uma essência. Autenticamente, ninguém escolhe ser destrutivo consigo. Ninguém escolhe não viver a felicidade, ninguém escolhe não viver a paz. Isso já é uma contaminação, isso já é um adoecimento desse processo, tá bom, gente? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Como sempre, eu faço com muito amor, muito carinho pra vocês, né? Esperando de fato que possa ajudar, né, a acalentar um pouco e incentivar o processo de autoconhecimento. Como eu tenho até um vídeo lá no meu YouTube e eu trago muitos exemplos de mim mesma aqui, né? E eu gosto de falar, o processo terapêutico foi grande mudança na minha vida, né? Muito do que eu sou hoje se iniciou lá no processo da minha mãe, da terapia dela, né? E depois da minha terapia, do meu processo, né? Então eu sou muito grata, né, pelo processo terapêutico. Eu tô rindo aqui do Rodrigo porque já tá dando 1 hora. Aí é o tempo da live. Mas que bom, isso quer dizer que você gostou, eu fico muito feliz. Então, o processo terapêutico foi uma coisa que fez um impacto enorme na minha vida e é a minha verdade, né, gente? É o que eu lanço na vida, é o que eu os processos que me fizeram bem, eu tento mostrar, né? Tento compartilhar, né? Na esperança de que isso impacte também mais pessoas e de que mais pessoas consigam se libertar, né? Desses traumas, dessas carências, dessas rejeições, desses abandonos, desse sistema social repressivo, para que possa conseguir verdadeiramente viver livremente, né? Sua autenticidade e não ficar vivendo só pelo medo, né, pela angústia, pela dor e pelo trauma, mas sim pela potência, pela liberdade, pelo amor, pela autenticidade. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu fui acompanhando aqui alguns comentários. Que bom, Rodrigo, que você gostou. Vânia, que bom. Francisca, obrigada, viu, gente, pela companhia de vocês, pelos feedbacks. Muito importante também pra mim, me incentiva a estar cada vez mais aqui com vocês, buscando cada vez novos temas. Eu, quando era criança, eu não conheci nenhum brinquedo. Eu comecei minha fase de adulto muito novo. Só conhecia trabalho. Eu tinha que ajudar nossos pais. Eu não tinha tempo para brincar. É isso, né, Marco? Então, provavelmente a sua carência é uma carência de aceitação, né? E aí você pode estar desconectado um pouquinho das suas emoções. Então seria muito bom, né, se você pudesse ter a oportunidade de pensar sobre isso, de ler sobre isso. A gente tem muitos livros, né, gente, falando sobre desenvolvimento infantil, né, sobre saúde emocional, inteligência emocional, né, além do próprio processo terapêutico, para que você possa aí retomar esse contato com essa criança. O Eduardo falou, parabéns, a criança que se sente rejeitada pode deixar de ser espontânea e passar a buscar sempre a aprovação dos outros. Ela começa a agir sempre da maneira como imagina ser esperado dela. Exatamente, não sobre o que é melhor para ela, né? Então isso gera uma desconexão muito grande, né? Sobre as nossas emoções, que está relacionado, né? A nossa percepção do mundo, sobre as nossas necessidades, sobre a nossa própria potência. Tá, gente? Então, muitas vezes a criança entende, né, que ela vai ser mais amada se ela não acessar as potências dela. E aí ela fica insegura e infantilizada mesmo, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu já vou postar agora que terminar a live, eu já vou postar o vídeo sobre carência de aceitação. Então, quem se identificou, já assiste aí. Obrigada, Camila, querida, pelo carinho. Já assiste aí, tá? O vídeo, que eu explico um pouquinho mais, eu aprofundo um pouquinho mais nesse vídeo. Além que também tem uma outra live que eu falei sobre as carências, então quem se identificou pode ir lá buscar também. E logo, logo eu vou estar subindo a live. Então se você gostou, já convida amigo, passa pra eles, né, assim que eu postar, né, a live, o vídeo, tá? Vamos proliferar aí essas informações e essa busca de saúde emocional. Tá bom, queridos? Um beijo no coração de todo mundo. Obrigada pela companhia. Até terça-feira às 19h30. Um beijo.